2, 1. Ah. Ela vai... eu esqueci, desculpa. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você para dentro da Palavra de Deus para estar bem alinhado com a vontade de Deus, para estar conhecendo a vontade do Senhor e para que nós possamos ter uma vida reta, uma vida em santidade, uma vida na presença do nosso Deus. Nesta série de programas, estamos chegando já ao finalzinho do Antigo Testamento, quando estamos vendo um paralelo dos livros do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Estamos vendo a história da salvação em cada livro, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, apontando a salvação em Jesus. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, a história da salvação no livro de Naum, um livro pequenino entre os profetas menores. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco esta história maravilhosa, as profecias relativas a Cristo, relativas à salvação no livro de Naum. Vamos lá? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é reta, ela foi calculada, ela foi provada, ela foi testada, ela foi refinada e ela aí está para nos trazer vida, salvação, entendimento, sabedoria e a presença do próprio Deus. Nós vamos ver aqui que as boas novas da salvação, ou seja, a grande notícia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, estas boas novas estão profetizadas por Naum, em seu pequenino livro. Vamos ver então? Abra o livro de Naum, no capítulo 1, o versículo 15. Lemos assim. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Aqui no livro de Naum está sendo profetizada a salvação para todos. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Sobre os montes. Nós vimos que em todo o Novo Testamento nós vamos ver que Jesus teve o seu precursor. Teve João Batista anunciando que o Filho de Deus, o Messias prometido, era chegado. E que ele trazia sobre si não apenas a salvação como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas ele também traria o batismo com o Espírito Santo e com fogo. João pregou. Jesus enviou seus discípulos a pregarem nas aldeias e nas vilas de Israel. O Senhor Jesus ensinou sobre o reino de Deus, ensinou sobre a salvação, porque Ele é o Cordeiro. E as melhores notícias, as notícias mais alegres que alguém pode ter é: você está salvo. Não precisa ter medo de morrer, não precisa ter medo do futuro. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. São estas as boas novas. E aqui no Novo Testamento nós vamos ver, em Romanos capítulo 1, de 1 a 6, nós vamos ver as boas novas do Evangelho. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Boas notícias do campo de batalha. Ou seja, vencemos o inimigo. Tomamos aquilo que era nosso. Vencemos o inimigo.
As boas notícias do Evangelho são estas: Jesus venceu o pecado, a morte, Satanás. Jesus venceu todos os nossos inimigos e nos trouxe a vida eterna, a ressurreição e a salvação. Vamos ver então Romanos capítulo 1, de 1 a 6. Lemos assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo o prefácio, a saudação, o prólogo da sua carta. E ele diz que ele foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo. Apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Paulo foi separado para anunciar estas boas notícias, anunciar a salvação em Jesus. E também nós fomos separados, eu e você. Fomos separados a partir do momento que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós começamos então a anunciar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo de Deus, que Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos salvar. E Paulo então, ele dá um resuminho destas boas notícias. Ele diz que Jesus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Vimos lá, Naum profetizando as boas novas sendo pregadas nos montes, sendo levadas nos montes. Nós vimos aqui os profetas anunciando a vinda do Salvador, anunciando o Messias prometido para toda a humanidade. Porque Deus chamou Abraão e disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele diz, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder. Então ele está falando que os profetas anunciaram o Filho de Davi, descendência de Davi, o Senhor Jesus, profetizado nas Escrituras. Foi designado Filho de Deus com poder. Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, o Filho de Deus. E diz, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus. Tudo isto, esse pacote da vinda de Jesus, dos seus ensinos, da sua morte na cruz, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus e do envio do Espírito Santo, esse lindo pacote, através do Filho de Deus, foi entregue à igreja. Foi entregue a mim e a você. Esta mensagem maravilhosa tem de ser anunciada. É o que Naum disse. O Evangelho, quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas. Você tem pés formosos? Você tem anunciado essas boas notícias? Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente quer anunciar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E hoje
você tem tanta oportunidade para compartilhar a sua fé. Bem, nós vamos ver que o livro de Naum ele descreve o cerco e a destruição de Nínive, ele descreve assim como se fosse um filme. Ele está descrevendo o que está acontecendo, a cena, como ele tem essa capacidade de descrever algo que está processando, que está acontecendo com tanta vivacidade. E a destruição de Nínive, que ele mostra e que ele anuncia, nos fala também da batalha final. Vamos ver o que ele fala em Naum, capítulo 2, de 1 a 10. Olha como ele descreve o cerco e a destruição de Nínive. Ele diz assim: o destruidor sobre contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam velozmente, furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Ah, vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem em todos os lombos, a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Bem, você pode ver aqui com as palavras de Naum, como ele descreveu ali o cerco, como que ele descreve as lanças no ar, como ele descreve os carros correndo velozmente, como ele descreve os saqueadores entrando, a fuga dos nobres e como ele descreve a destruição de Nínive. Bem, para Deus nada é novidade. Deus não é pego de surpresa com nada. E nós sabemos que muitas civilizações se levantaram e desapareceram. Talvez quando estavam no auge, se achavam os tais, os melhores, se achavam indestrutíveis, se achavam todo-poderosos. Mas nós vemos que o Senhor sabe todas as coisas e há um juízo. Há um juízo que vem sobre a terra. Há um juízo que vem sobre os homens. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nínive semeou perversidade, maldade. Nínive fazia muita maldade com os seus prisioneiros de guerra. E agora estava recebendo o troco, estava recebendo o juízo sobre si. Nós vimos aqui que esse quadro do cerco e da destruição de Nínive, o que acontece também, ou já aconteceu em tantas guerras, na destruição de tantas cidades pelas guerras. E vamos ver que há uma batalha espiritual, mas finalmente haverá uma vitória cabal sobre as forças do mal. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Olha em Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 20. Lemos assim: Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo:
Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao teu poder. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Bem, aqui o Senhor fala algo tão precioso, tão maravilhoso, tão especial para todos nós, que nos traz alegria, paz, serenidade, tranquilidade, que impede toda e qualquer angústia. Jesus disse, quando os discípulos falaram que os demônios se submetiam ao nome dele, que as pessoas eram libertas pelo poder do nome de Jesus. Jesus disse, sim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi sendo derrotado. Eu vi baixando, caindo, eu vi. Mas a alegria de vocês não deve ser porque os demônios se vos submetem, porque as doenças saem por causa do nome de Jesus, ou porque os mortos ressuscitam pelo seu nome, mas a alegria, disse Jesus, que nós devemos ter, é a alegria de uma grande vitória, é a alegria pelo maior prêmio de Deus, o nosso nome no livro da vida. A garantia da nossa salvação, a certeza, a segurança da nossa salvação. Isso deve trazer ao nosso coração paz, alegria, tranquilidade. Saber que a guerra foi vencida, que o inimigo foi derrotado, que o inimigo está destruído e derrotado. A sua condenação já foi decretada. O lugar para onde ele vai já foi preparado. E o nosso nome está lá no livro da vida. Que coisa tão linda trazer esta certeza no coração. Ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Você já tem essa certeza? Seu nome já está lá? Esta é a grande notícia, a maravilhosa notícia. Nós vamos ver também que algo muito sério que acontecia na grande cidade de Nínive, que era a capital do reino da Assíria. Hoje, aquela região lá do Afeganistão, aquele lado ali próximo à Turquia, por ali era a Síria. Então, algo que acontecia ali naquela nação, aquele império que teve ali, que floresceu ali nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, nos fala sobre a feitiçaria de Nínive e o seu castigo. A feitiçaria, ela é abominável diante de Deus, porque é uma aliança direta e total com as trevas. A feitiçaria é as costas para Deus e aliança com Satanás. E aqui a palavra está nos dizendo sobre a feitiçaria de Nínive, que não vai ficar sem castigo. Olha o que nos diz Naum, capítulo 3, de 1 a 4. Diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas
feitiçarias. Aqui está falando que aquele cerco e a destruição de Nínive estavam sendo o castigo por sua feitiçaria. Bem, talvez você se lembre do livro de Jonas, que Jonas foi pregar a Nínive. E Jonas disse, dentro de 40 dias, e Nínive será destruída. Mas Deus poupou Nínive. Por quê? Porque o povo se arrependeu. O povo se vestiu de pano de saco, o povo se sentou sobre a cinza, o povo ficou em jejum, sem comer, sem beber, nada, esperando Deus ter compaixão deles e perdoar-lhes os pecados. E Deus perdoou. Esse período de bonança, de paz, de perdão, ele durou cerca de 100 anos. 100 anos. Depois destes 100 anos, Naum está profetizando a destruição de Nínive. Por isso, muitas vezes acontece que os pais creem, os pais têm uma vida nova, os pais recebem Jesus, mas os filhos não seguem no caminho. Os filhos abandonam, os filhos deixam e se voltam para a maldade. Então, vão sofrer a consequência. Foi isso que aconteceu com Nínive. Aquele povo se arrependeu na época de Jonas, mas voltou logo para a sua maldade e para a feitiçaria. E o Senhor diz, por causa da sua grande prostituição, por causa das feitiçarias, como mestra de feitiçarias, que vendia os povos para a prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. A gente vê aí hoje o cinema incentivando as crianças, aprendiz de feiticeiro, né, com Harry Potter. A gente vê aí um incentivo à magia negra, à feitiçaria, ao satanismo. Nós estamos vendo nações permitindo culto a Satanás, sabendo, porque se isso fosse séculos passados, as pessoas sabem quem é Satanás, sabem que é inimigo dos seres humanos, sabem que é inimigo de Deus e que quer apenas o mal, a maldade, a destruição, o terror. E como assim? Como vendem suas almas, como vendem a sua mente, como estão embotados em seus sentidos. Como assim? Mas a feitiçaria, a maldade, tudo isso tem o juízo de Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento, assim como aqui no Antigo Testamento, Naum fala sobre o juízo pela maldade, o juízo pela feitiçaria. Nós vamos ver a condenação da feitiçaria advinda de Babilônia. Babilônia, a meretriz. Meretriz é aquela que não é fiel ao seu marido. O ser humano, a raça humana, feita por Deus, para Deus, e quando busca outros deuses, quando fere o coração de Deus, abandonando, isso é tido como adultério, como meretriz. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 17, de 1 a 6, sobre a condenação da feitiçaria advinda da Babilônia. Apocalipse 17, de 1 a 6, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte
achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Bem, aqui Jesus está mostrando para o apóstolo João uma visão do futuro. Hoje nós estamos vendo aí as feitiçarias, a prostituição, a maldade, a mentira sendo proclamadas, sendo respeitadas, sendo endeusadas, sendo vividas de uma maneira tão triste, porque é como ver o ser humano indo para o abismo, indo para o fogo, indo para a condenação. E o Senhor nos diz em sua palavra que toda esta feitiçaria, que toda esta maldade será julgada. Será julgada. O Senhor mostrou o julgamento de Babilônia, ou seja, esse sistema mundano mentiroso, esse sistema mundano que tenta empanar a glória do Senhor, será julgado. Você, como está a sua vida? Você está com a verdade, com a palavra de Deus, com Jesus no coração? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Ó Senhor, eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um coração puro na Tua presença. Eu quero fazer a Tua vontade, andar em Teus caminhos. Eu quero ser Teu filho, ter o meu nome escrito no livro da vida. Perdoa os meus pecados e dá-me a Tua salvação. Eu quero te pertencer somente a Ti, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. A gente busca o Senhor, a gente ama o Senhor e a gente recebe a salvação e a alegria de ter o nosso nome no livro da vida. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.